Você está ouvindo o verdadeiro Tricast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando à 6ª edição do nosso podcast. Hoje esse podcast é uma edição super especial, porque faz parte dos 21 dias de ativismo da Rede Feminista de Juristas. São 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e em defesa dos direitos humanos. Então a gente está lançando vários vídeos, cada dia sai um vídeo lá no YouTube da Defende. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E a única versão diferente, o único formato diferente dessa pauta vai ser o podcast, que a gente está participando e colaborando com esses 21 dias. Então hoje a gente pensou em falar sobre ativismo especificamente, porque todo mundo ficou assim engajado com o tema depois das eleições. Não sei se vocês perceberam assim um aumento dessa vontade. E aí a gente convidou uma membra também da rede para participar. Eu sou a Luana, para quem não me conhece, e quem vai participar hoje com a gente, além da Roberta, dá um oi aí, Rô. Oi, gente. Da Naama. Oiê. Que somos as hosts, que estamos aqui sempre. Vai ter a nossa convidada especial, que é a Natasha Vasconcelos, que é advogada, feminista, aluna do programa de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará, especialista em Direito Público, integrante da nova rede de pesquisa em feminismos e política, cyberativista e criadora do Instagram Política para Mulheres. Bem-vinda, Natasha. Obrigada, gente. Então vamos lá, gente, no primeiro bloco. Inclusive vamos ter um novo formato para o podcast hoje, porque a Naama quer que seja mais profissional. E o Henrique Lely deu várias sugestões de melhorias, possíveis melhorias. Então hoje a gente vai separar por alguns blocos, e o primeiro bloco que a gente vai falar é sobre o que é ativismo. E aí, vocês querem começar a falar como que vocês entendem que é ativismo? Não, Bom, acho que você eu podia posso começar Desculpa, com uma Natasha, acho que você experiência podia falar um pouquinho da recente sua experiência, né? Enfim, alguém quer começar? Eu posso começar? Como que você começou? Como foi? Pode ser. Bom, então eu entrei no programa de pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal do Pará, e o meu objeto de pesquisa era investigar como que as senadoras estavam atuando dentro de uma pauta feminista, que seria um recorte que eu faria, né? Porque não existe muito claramente, muito delimitadamente tudo que é essa pauta feminista. Então eu fui para Brasília e fiz mais entrevistas com algumas pessoas no Senado, algumas senadoras. Dividi as entrevistas em duas partes. A primeira seria no começo do ano, em março, e a segunda seria agora, em novembro. E então, quando eu voltei para Belém dessa primeira entrevista em março, eu identifiquei que muito pouco se sabia sobre o que eram políticas para mulheres, né? Inclusive, naquele documentário do Chega de Fio-Fio, a secretária de Política para Mulheres até então, da Secretaria de Política para Mulheres até então, ela dizia assim: mas o que são política para mulheres, né? E aí ela diz: são todas as políticas. A gente só precisa acrescentar essa perspectiva de gênero. Então, existia essa questão de, quando eu perguntava para as pessoas, tanto no Senado quanto para alguns outros eleitores, ninguém conseguia dizer muito bem o que era uma política para a mulher, né? E como que a gente se inseria ali naquele espaço, e o que as pessoas, quais as expectativas das pessoas com relação às mulheres na política. Então eu vim com essa inquietação, voltei para Belém com essa inquietação e resolvi criar o Instagram Política para Mulheres. Eu nunca tive Facebook, eu não sei como mexe no Facebook, e eu via que todo mundo que falava sobre isso um pouquinho estava ali naquele espaço. E aí eu falei, bom, eu só sei mexer no Instagram, é a rede social que eu uso, então... Desculpa, é a plataforma digital que eu uso, então eu vou criar aqui no Instagram mesmo. E de lá pra cá, eu tinha como finalidade mesmo dialogar com as pessoas que estavam pesquisando nessa área, ou estavam conversando sobre isso, ou estavam num ativismo sobre a participação da mulher na política. E assim, a demanda ela foi muito maior, ela foi muito mais plural, né? As pessoas que estão ali hoje são pessoas que querem buscar um pouco mais de conhecimento sobre
que esperar de uma mulher na política e sobre essas políticas. Então, eu comecei a praticar mesmo cyberativismo. Comecei a dialogar ali nesse espaço com outros Instagrams e outros grupos de pesquisa que estavam também querendo trabalhar isso, e virou verdadeiramente um ativismo. E tem uma situação engraçada que eu fui uma vez falar no espaço aqui em Belém, numa livraria, e aí eu tava... Bom, como eu sou advogada, né, também eu cheguei lá depois de um dia de trabalho. E aí eu tava com aquelas roupas que a gente, advogado, tem que andar às vezes, que exige, né? E aí a mulher falou assim mesmo: olha, tem algumas ativistas aqui te esperando, eu espero que isso não seja um problema. A dona da livraria. Aí eu falei assim: não, eu sou ativista. Então, o ativismo, né, na sua essência, que é a ideia de transformar, de transformação social, né, ele é visto, ele é muito confundido como o badernismo, né, a badernagem, sei lá, a vagabundagem, alguma coisa do tipo. E isso eu acho que é muito bom a gente ter um tempo desse de 21 dias de ativismo, por exemplo, em prol, né, da violência, do enfrentamento da violência contra a mulher, crianças e direitos humanos, porque até para esclarecer e conscientizar essas pessoas do que de fato é o ativismo, né? A gente está buscando transformação social através dessas práticas. Então, eu acho que é muito legal a gente tentar esclarecer um pouco como é que se faz ativismo e para que ele serve. Legal, muito legal. E então você se considera ativista, sem sombra de dúvida? Eu me considero. Hoje em dia eu nem me apresento, não. A gente costuma dizer: meu nome é Natasha, sou advogada. Não, hoje eu falo assim: meu nome é Natasha, eu sou ativista. Então, é isso que eu sou e é isso que eu tenho feito. E é através... eu tenho utilizado, na verdade, o direito como um instrumento para realizar o meu ativismo. E é assim a minha leitura hoje em dia, né? Não sei se faz sentido. Pode responder, Ná. Naama e Roberta, vocês se consideram ativistas? Olha, então, eu acho que depende de onde a gente está partindo. Comparado com a Natasha, não, né? Comparado com outras pessoas, sim. Mas eu seria ativista de internet. Eu não tô ligada a Uma organização. nenhuma organização, nenhum grupo político, nenhum partido político. Mas eu seria a ativista de internet, assim, mas ativista de internet de boa ainda. Que ainda faz uns textões, tal, comenta alguma coisa ali. Mas é aquilo, perto de muitas pessoas eu não sou nada, eu não faço nada. Rô, Eu acho que eu sou um pouco de internet, assim, como a Ana tava falando. E tanto que, tipo, às vezes eu encontro umas pessoas assim que eu não tenho contato sempre, ela fala: você é mó militante, né? Você é mó sindicalista, né? E aí eu fico assim, meio constrangida, porque eu não me acho tão militante assim, mas eu acho que tá sendo um processo, assim, né? Eu me candidatei esse ano como conselheira de saúde do bairro, da unidade de saúde mais próxima da minha casa. E tô tentando, assim, me apropriar, assim, porque eu acho que a gente precisa fazer concretamente algo, né? E é que também tem muitas formas de fazer concretamente algo, né? Pode ser por um texto, pode ser participando de um conselho, pode ser, sei lá, conversando com a família. Então, eu considero, mas eu queria ser mais ativa. Não, eu já fui chamada de feminista radical. Radical, assim, não em oposição à feminista liberal, né? Radical de, nossa, como você é feminista demais. E eu ri, porque eu falei: meu Deus, se eu sou feminista demais, essas pessoas não aguentam 5 minutos, sei lá, como Stephanie Ribeiro, né? Não... Enfim, e você, Lu? eu me considero. Mas é assim, é muito louco porque não tem alguém que te dá a carteirinha, né, do ativismo, assim, ó, a partir desse momento, parabéns, solenidades, você é ativista, assim. É uma... Como que você falou ontem da psicanálise, Rô? É uma autoautorização? Você se autoriza, Você né? se autoriza a ser, assim. E... pra mim, quem veio muito, assim, do meu contato com a Você se Índia Mara. autodetermina, né? Isso.
A minha autodeterminação veio muito do meu contato com a Indiamara, que é minha amiga aqui de Guarulhos, que faz o mestrado na ONU e tudo mais, e uma vez eu abri o Instagram dela e tava lá, ativista de direitos humanos. Aí eu falei, então é isso. Então não precisa de muita coisa, assim, sabe? E aí foi importante, porque a partir do momento que eu me entendi como ativista, mudou a ótica que eu tenho sobre as outras coisas. Por exemplo, hoje eu vejo o nosso podcast como uma forma de ativismo, conversar com as pessoas e além das coisas práticas que eu faço, né, de atendimento para mulheres em situação de violência, participar da rede feminista de juristas e essas questões assim que são práticas, mas eu não acho que necessariamente precisa ter algo tão concreto, sabe, para alguém se considerar ativista. Acho que se você se posicionar no mundo como ativista já é importante, até para as coisas acontecerem em consequência. Eu acho que a própria participação nossa na rede, né, feminista é um posicionamento e é um ativismo. Então, quando você fala assim, eu sou uma feminista, eu sou uma jurista feminista, e essa é uma ótica, ela já é subversiva, né, para o sistema que a gente está. Então, ela já sendo subversiva, já é a sua forma de ativismo. E eu não sei qual foi a ordem dos podcasts de vocês, mas aquele que falava da periferia como faixa de Gaza, faixa de Gaza, alguma coisa, eu vi uma fala que foi muito legal e que eu fiquei refletindo muito sobre isso. A Roberta falou assim, eu faço ativismo no tempo que dá. Eu acho que qualquer coisa que você faça acreditando que aquilo é um ponto de transformação com qualquer pessoa que você fale na sua rotina, como você se posiciona na sua casa, com as pessoas que você tem contato ao longo do seu dia, com seus filhos e, enfim, com as outras pessoas. Eu acho que isso é um ativismo, né? Quando você já enxerga o mundo, por exemplo, a gente que é feminista, quando a gente já enxerga o mundo com essa ótica, com esse filtro, né? Qualquer outro tipo de fala que a gente tenha, um tipo de narrativa que a gente tenha, ela já é de proposição de transformação social. Então é um ativismo. Não é maior nem menor do que o outro. Ô, Natasha, mas sabe que eu... Mas vou jogar uma polêmica aí, né? Te provocar um pouco. Mas sabe que eu fico um pouco assim... Na verdade, acho que é um posicionamento que eu tenho comigo mesmo, assim, né? Eu sou bem autocrítica comigo Até mesmo. Demais. E... E aí eu fico pensando assim, legal, né? Ser ativista pela internet. Tipo assim, você se informa pela internet, né? Facebook, você não tem, mas assim... esclarece um monte de coisa, né? Assim, os posicionamentos, tudo. E essa campanha pautada pela internet. Mas eu fico com uma dúvida assim, tipo, a pessoa ficar no Facebook fazendo textão, assim, sabe? O que impacta as pessoas, assim? Como que a gente tá movendo, assim, né, as estruturas, fazendo um texto pelo Facebook, sabe? Um textão pelo Facebook. E isso me incomoda um pouco, sabe? Porque eu acho que você ficar se posicionando só por rede social dá uma certa... Virtualidade? Confortada, né? Uma certa massageada, assim, né? Tipo, uma ilusão que você tá fazendo alguma coisa, mas... a minha impressão é que isso é muito raso. O que você acha disso? Olha, semana passada, a gente tá domingo, né? Não, essa semana que passou. Essa semana agora. De terça a sexta. Teve um evento aqui no estado que se chama Épica. É o Encontro de Pesquisadores em Comunicação da Amazônia. E aí estiveram dois professores de fora. Na verdade, eu posso até estar errada, pode ter vindo mais, mas esses foram as palestras que eu assisti, da professora Marlise Matos e do professor Wilson Gomes. E aí o professor Wilson Gomes, que ele é da Federal da Bahia, ele fez uma fala que foi muito legal. E assim, eu já tinha lido os textos dele, porque meu grande desafio como estudante da ciência política era: como é que eu posso fazer ciência política pela internet, né? E daí eu já venho um pouco inspirada em algumas pessoas, tipo a Sabrina Fernandes, do Tese 11, que é uma pessoa que eu
eu tenho uma profunda admiração, assim, enfim, ela tem marcadores feministas e socialistas, não sei o quê. Enfim, que alguns são divergentes dos meus, mas não deixa de legitimar o que ela fala nesse espaço. Então, assim, eu tenho refletido muito nos textos dele. Ele é da área da comunicação, né? Não é uma área que eu tenho estudado. Mas um dos textos dele, que chama Internet, Participação Política e Sociedades Democráticas, talvez te responda um pouco sobre isso. Porque ele começa a falar pra gente quais são as características dessa democracia efetiva, né? Como é de fato que eu posso participar do sistema político, como é que de fato que eu posso ser ativo, como é que eu posso ter um ativismo, como é que a minha participação ela gera algum efeito. E aí ele vai falar pra gente de alguns locos dessa participação, que vai desde a tua participação, por exemplo, que nem da Roberta no bairro dela, até a tua participação como um grupo de interesse dentro das casas legislativas, enfim, né, da forma mais rasa do voto até o poder decisório mesmo. Então, assim, a gente tem vários locos de interesse. Então, quando você tem um textão no Facebook, e aí você acha que aquele teu textão, de alguma maneira, ele vai atingir alguma outra pessoa. Eu imagino que todas nós aqui, estejamos ativas, pelo menos no sentido dos estudos, né? Então, a gente se informa, a gente vai atrás de outras pessoas que estão falando uma coisa para além do WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem esse comprometimento com a busca de uma informação um pouco mais sólida, com uma informação bacana, qualificada mesmo, e de alguma forma você alcança isso através do seu textão, eu não consigo deslegitimar um tipo de ativismo desse. Porque tem muita gente que não vai. Então, se a gente viu agora essa explosão das eleições com a utilização do WhatsApp para bombar na disputa de narrativas, assim, e colocou mesmo uma construção social ali nesse WhatsApp. Tipo, quando a gente fala em kit gay, e a gente vê como isso foi disseminado tanto pelas redes de comunicação em massa, né, a TV, como pelo WhatsApp, isso foi uma disputa de narrativa e foi uma narrativa errada. Então, quando você chega ali no seu textão no Facebook, você fala que aquilo é errado, que o TSE veio e condenou aquilo. Quando você dá uma outra informação, você está disputando uma narrativa. Então, assim, eu não sei como... Eu não consigo deslegitimar esse tipo de ativismo. Isso também é. Porque as pessoas que você alcança, elas são diferentes da pessoa que eu alcanço, por exemplo, no meu ativismo da rua. E tem outra coisa também, Rô. Por exemplo, faz muito sentido. Eu conheci o feminismo por causa do Twitter. Talvez se não fosse o Twitter, se não fosse a internet, eu não teria chegado, sei lá, onde eu cheguei, já falando de feminismo, entendeu? Por exemplo, onde o Samir chegou. E então, assim, alcança, lógico que é uma coisa que limita, né? Mas tudo é limitante também. Você vai nas fábricas também, você não consegue atingir todo mundo, né? Em show de fábrica, quando você vai na rua, enfim, eu acho que eu também tenho um certo tipo de preconceito, mas o meu preconceito é comigo mesmo. Eu acho que eu podia fazer muito mais do que eu faço, mesmo sendo de internet, tá? Podia fazer muito mais. Mas eu acho que é um ativismo extremamente válido, sim, que pode ser a porta de entrada. Mas isso não deslegitima teu ativismo, né? É só uma questão de adequação de agenda. Exato. Mas é que a gente tem mania, né? Tudo que a gente faz, colocar menor. Eu fazia muito isso, sabia? Só que daí aconteceu que eu comecei a compartilhar um pouco dessa questão da violência contra a mulher no meu perfil pessoal do Instagram. E aí muitas outras mulheres que não têm esse ambiente dentro das suas casas, dos seus relacionamentos, de amizade mesmo, pra falar assim, nossa, eu vivo isso. Ninguém fala pra ela que aquilo, por exemplo, é uma violência patrimonial. Ninguém fala pra ela o que é uma violência psicológica, uma violência moral. Ninguém fala pra ela que depois do não é tudo assédio, entendeu? Porque as pessoas que ela convive são pessoas que falam pra ela assim, é isso mesmo ser mulher. É verdade. Então... Verdade. Assim, quem a gente puder alcançar, é bacana. E o ativismo, ele tá na tua intenção mesmo. É claro que vão existir vários graus, né? O que não significa que um vai deslegitimar o outro. Eu fico muito triste com essa questão da deslegitimação, sabe? Se a gente tá todo mundo
Ah, vamos lá, a gente tem o feminismo aí pra brigar contra o patriarcado. Aí quando tu vê, fica todo mundo perdendo maior tempo discutindo quem é mais feminista liberal, quem é menos, quem é socialista, quem é marxista, quem é radical, quem é do feminismo lésbico. Aí eu fico assim, ai, desculpa, gente, é no sotaque aqui da minha região, eu vou tentar evitar. Imagina! Não precisa evitar de jeito E aí eu nenhum. fico pensando, eu fico pensando que não faz sentido essa deslegitimação quando a gente tá realmente num momento de disputa de narrativa. Então o que a gente precisa é fortalecer cada vez mais a nossa disputa de narrativa contra o que a gente tem que lutar de fato. Boa. Eu pensei, com a fala de vocês, assim, eu pensei muito no autor que eu gosto muito, que é o Michel Foucault, né? Citei Foucault. Falo dele Citou constantemente. Foucault. Michel, nossa. Ninguém aguenta mais, Luana. Por favor, falando de né? Foucault. Não, pra mim era Michael. Eu tô louca? Hã? Eu sempre Michael achei que era Foucault? Michael Foucault. Ele é francês, né? Não, Mar. Michel. Mas sabia que, tipo, o Michael Schumacher, tem lugar que falam Michel Schumacher, Michael Schumacher, então tudo bem, tá tudo da mesma. Tá tudo aí. Ai, gente, será que eu tô falando errado? Eu vou cortar, Michel vou falar só Michael. Foucault. Não, é bicho. É Michel, né, Natasha? Acho que é Mike. Parou, velho. Olha, Então. eu vou ter que fazer uma referência aqui. Tem um professor no UFPA que ele, inclusive, foi um dos professores que recepcionou o Foucault quando ele esteve em Belém. Olha. E aí ele Foucault chama esteve em Michel Belém? Foucault. Então, como ele chama e ele teve contato com ele, Então tá certo, né? O Mi Foucault. reproduzido aqui. Então, mas o que ele fala de legal, assim? Que ele tem um livro dele que é bem famoso, que chama Microfísica do Poder. E às vezes, eu gosto muito porque ele fala muito assim, que a gente pensa o poder como algo assim, que acontece em Brasília. O que acontece no Senado, o que acontece na Assembleia Legislativa. Mas a gente não pensa o poder como algo que acontece todos os dias, o tempo todo ao nosso redor, né? Então, e quando eu li, assim, eu gosto muito porque explodiu minha cabeça, assim, nesse sentido de, cara, tudo é uma disputa de poder, assim, sabe? A reunião do condomínio, você vai ver que vai ter aspectos que nas discussões se discutem luta de classes, tudo é discutido, assim, dentro da família, as discussões que tem. Quando você entende o feminismo no seu dia a dia, que você vê que uma autorização de um pai para uma filha, de um marido para mulher, é sempre essas questões de machismo transpassam essas relações. Eu acho que você pode ser ativista em qualquer nível. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Você ficou? Sim, é o que eu penso de política. Eu concordo. Que política você faz o tempo todo, desde a hora escolhendo sua água no mercado, escolhendo o mercado que você vai, e tudo, assim, tudo é política. O canudinho. O canudinho, exato. Então, acho que não tem nenhum ativismo menor ou maior mesmo, como a Natasha falou, assim, tudo é válido. Mas eu queria fazer a ressalva e pular para o próximo bloco, que é ativismo de internet pode, que meio que já foi respondido, mas eu queria fazer uma ressalva, assim, que eu acho que é muito válido tudo de internet, porque também a gente tem que fazer as coisas de acordo com as nossas possibilidades e também tem a ver com autocuidado isso, né? Da gente, sei lá, não querer dar o passo maior que a perna. Mas eu acho que é importante a gente encontrar com as pessoas cara a cara, sabe? Porque a gente tem, acho que tem uma tendência de virtualização das relações no geral. Tipo, você tem grupos do WhatsApp e meio que fica aquilo, sua amizade, falar nos grupos do WhatsApp, mas é bom, assim, tá com a pessoa perto, ver, olhar olho a olho, sabe? Construir junto, assim. Porque, não sei, às vezes na internet, quando você tá mandando mensagem, você nunca sabe o tom que a pessoa tá falando, sabe essas coisas? Isso tem tudo a ver com o próximo bloco, né? De como a gente se organiza mesmo para fazer isso em tempos de autoritarismo. Tem tudo a ver, porque a gente não sabe, na verdade, como é que vai se estruturar, como é que vai se institucionalizar esse discurso fundamentalista que teve as eleições, né, no período eleitoral. Então, a gente vai ter que desenvolver aí um campo meio físico mesmo para
pra atuar. Mas enfim, esse é só pro outro bloco, né? Eu não quero participar, não quero dar spoiler. Sobre ativismo de internet, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente falou bastante, né? Não. Então eu vou passar para o próximo bloco, que é como militar, por onde começar. Aí eu ia perguntar pra Natasha um pouco também, que eu vi que a gente falou que você participa do Politize, né? Que você foi embaixadora. Aí queria que você contasse um pouquinho como que é, como funciona. Então, começo... Eu gosto muito do conteúdo produzido pelo Politize. Assim, eu acho que é um conteúdo bacana. Mas eu não conheço o Politize. O Politize, ele é um site de educação política, né? E a ideia dele é que os conteúdos que tenham lá sejam acessíveis para qualquer pessoa. E qualquer, quando eu falo, é qualquer mesmo. Tipo, criança a pessoas não alfabetizadas, né? Por quê? Porque eles têm muito gráficos, muitos infográficos. Eles têm também jogos de tabuleiro, que são dinâmicas para você aprender como é, por exemplo, essas ideias assim, de micropolítica, né? Como é que eu faço parte da política? O que é a política para mim? O que ela significa para mim? Onde é que ela me atinge no meu dia, né? Então, é um conteúdo muito legal. E aí eu já gostava muito deles. E quando foi no começo desse ano, eles abriram um primeiro edital para formar embaixadores, porque eles queriam alcançar o maior número de pessoas ainda para as eleições de 2018. Então, abriu um edital, e aí foi uma seleção que foi super desafiadora para mim, porque apesar de eu ter o política, eu tenho muita dificuldade de fazer vídeos. Eu não gosto muito. E daí, a gente tinha que gravar vídeos explicando as matérias do site. Enfim, foi uma seleção muito bacana, muito desafiadora, um monte de coisas muito legais, assim, de como pensar mesmo politicamente e como transmitir esse conteúdo. E aí eles abriram esse edital para capacitar embaixadores para que esse conhecimento fosse ampliado, né? Fosse expandido nas eleições de 2018. Aí eu fui para São Paulo, participei 2 dias, teve 2 dias de imersão no conteúdo deles, na metodologia, nos parceiros que eles têm lá, que um deles era o Instituto Update, que tem um trabalho muito legal também. Que é quem? Desculpa? Faz um recorte. O Instituto Natasha. Update. Eles fazem Update, tá. Instituto Update. Tá me ouvindo? Tá cortando? Tô sim. Tá. Então, um dos parceiros do Politize, eles têm vários, mas é o Instituto Update, que também tem um trabalho muito legal, e que agora eles estão até com uma série na Globo News sobre política também. Então, aí eu fiz isso, esses dias de imersão, e voltei para Belém. Então, o foco era tratar de alguns conceitos políticos, né, do que era política, do voto consciente, de como é que funcionam as casas legislativas, a participação popular, como é que ela pode se dar, para que servem as leis, quais as diferenças entre leis. Enfim, esse basicão, que não é tão basicão, né? Mas que é o mínimo que a gente precisa saber para exercer nossa participação democrática lá. E é basicamente isso, assim, o Politize. E aí eu sou embaixadora deles aqui na região norte. Como que você começou, Natasha, nessa vida de militância? Então, aí eu senti, assim, eu sempre fui muito... Eu sempre participei da política. A minha mãe, ela foi candidata a vereadora daqui de Belém em 1994. 87, eu tinha 7 anos na época. E aí ela participou da municipalização do ensino aqui no meu estado, que ela é servidora pública estadual. E a gente tem aqui 144 municípios, então são muitos municípios. Então, como ela estava nessa época de campanha e participando também enquanto servidora de todo esse processo, eu e meu irmão, a gente acompanhava muito ela pelos interiores do estado.
Então, eu sempre fui muito participante, assim, da política, sabe? Na sua forma mesmo de militância, de partido e tudo mais. Uhum. Isso sempre esteve em mim, sempre foi algo meu. Só que quando eu entrei na universidade, passou um pouco, porque, enfim, eu tive outros... A gente acaba ficando muito atribulada, né? Trabalho, estágio, não sei o quê, faculdade, blá, blá. E eu me afastei um pouco. E eu voltei mais recente com a questão do mestrado mesmo, do feminismo. O feminismo apareceu para mim depois da maternidade. Então, assim, ele apareceu tardio, né? Uhum. Ele aparece mesmo com aquela coisa chocante de você é mulher, você tem que lidar com isso. E eu queria ser mulher e não queria abrir mão das coisas. Eu queria ser mulher, ser mãe, mas eu não queria abrir mão da minha vida profissional. Então, assim, o feminismo ele aparece para mim nesse momento da maternidade. E aí é quando a militância ela volta, eu falo, não. Eu preciso fazer um pouquinho mais que isso. Uhum. E aí foi quando eu comecei a me articular, tanto no política, quanto com redes de pesquisa mesmo, sobre feminismo e política, como é que eu podia unificar essas coisas. E aí eu criei junto com a Luana Couto, que é a minha sócia na Tenda Vermelha. A gente criou a Tenda Vermelha, ela criou, na verdade, o projeto é dela, mas aí tava guardado, assim, a gente diz que tava só me esperando, né? E quando a gente se conheceu através da minha militância nas redes sociais, a gente começou a tocar o Tenda Vermelha pra frente. E o Tenda Vermelha é um espaço que é só para mulheres e que é pra gente tentar identificar. Quando ele foi criado para que as mulheres consigam falar sobre ser mulher nesse espaço. A gente sentia falta desse local aqui. Falar sobre o quê? Desculpa, e hoje em dia de um local para que as mulheres possam falar sobre suas experiências, né? E lá a gente não aceita homem. Porque e assim, é uma questão metodológica mesmo. Porque quando você tá se descobrindo feminista, você tá ali naquele espaço em contato, o primeiro contato com a teoria feminista, o primeiro homem que abre a boca, como a gente vive, a gente foi criada numa sociedade patriarcal, né, machista, as mulheres se reconhecem naquela fala dele, no discurso dele. Então, assim, por uma questão metodológica mesmo, a gente não aceita homens nos encontros da Tenda. Mas hoje em dia a Tenda ela é uma consultoria de igualdade de gênero para empresas. Pensei que era... Que tem um espaço físico. Tem. Que massa. A gente atua em empresas, né? Para tentar fazer com que... Só um minuto, gente. Meu filho, acorde lá seu pai. Vai lá acordar seu pai. Chame seu pai. E aí, hoje em dia a consultoria é uma consultoria de igualdade de gênero e a gente tenta construir um espaço um espaço mais seguro, um espaço de trabalho mais seguro para mulheres, né? E um espaço mais seguro para mulheres é um espaço mais seguro para qualquer pessoa. Então, é isso que a gente tenta construir na Tenda hoje em dia. Que legal. Rô, você tem dicas de recomendação de como as pessoas podem começar a militar? Você tá buscando, né? Você tá nessa busca aí, né? Eu acho que você tem que ver, pensar, refletir o que tem a ver com você, né? Agora tem tanto retrocesso, mas tanto assim que todas as lutas são urgentes, né? Mas eu acho que tem que ter algum tipo de afinidade. Por exemplo, eu tô indo um pouco pro caminho da saúde mental, que é um pouco que eu tô trabalhando, não, que é o que eu tô trabalhando. E acho que tem que ser alguma coisa que, sei lá, que brilhe um pouco seus olhos, que você sempre te instigou e você sempre quis saber e sempre quis fazer alguma coisa e sempre viu e achou um absurdo ou quis fazer parte daquilo. Acho que tem que ter uma afinidade, assim, também. Tem que ter um chamado, uma vocação. Uma missão. E tem que estar dentro das possibilidades, né, também. Isso é verdade. Do nosso dia a dia, que já é tão corrido. O que eu acho... Desculpa, é porque eu sou super...
a causa indígena, assim, me toca muito, muito, muito. E eu super queria, assim, né, tá envolvida nisso. Mas aí, tipo, às vezes tem umas coisas mirabolantes, assim, ir pra Altamira, que é aí, inclusive, no Pará, né? Sabe? Aham. É lá no, em Belo Horizonte. Verdade! Ir pra, né, pro Mas é perto Xingu. de Belém? Eu não sei, não, Não, né? não. E assim, né, não tá dentro da minha realidade. Eu nem tenho como ir Aqui pra nada lá. é perto. Desculpa, Então, isso que você fala, tá Rô. falando é verdade. Não tem que estar dentro das suas possibilidades mesmo, né? Porque senão fica, tipo, você vira uma dor de cabeça. Mas o que eu acho legal, assim, é que de ativismo, assim, tem um mundo de possibilidades, sabe? Assim, eu particularmente recomendo todo mundo, assim, engajar em alguma coisa, porque qualquer coisa que você quiser, meio que já vai ter algo rolando. Tipo, é muito difícil você estar pensando em uma coisa que seja totalmente inovadora, não é? Porque, por exemplo, mesmo a questão indígena, Rô, se você for ver, tem Em São índios na Paulo. cidade de São Paulo, né? Mas eu queria ir pra Altamira. Também. Vem! Mas o que eu faço, quando eu descobri, já contei essa história, né? O Feminismo quê? e minorias, tal. Não, quando eu descobri esse conceito, feminismo, né? E consequentemente o conceito de minorias, eu era muito briguenta, Sério. porque era um mundo novo que se abriu pra mim, né? E aí, hoje em dia o que eu faço, assim, dependendo do rolê, eu falo, bom, eu sou feminista, esse é o meu rolê, tá? Então, eu sempre vou tretar qualquer coisa que eu ver sobre machismo. Em qualquer grupo que eu tiver, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou apontar e vou brigar por isso. E eu acho que é muito mais fácil do que talvez querer abraçar todas as causas o tempo todo, entendeu? Pegar uma Sim. coisa de vez e se apropriar. Falar, não, é esse meu. Tipo assim. Não, é isso, né? Eu sou feminista, então às vezes eu deixo quieto outras coisas que eu vejo que eu falo, meu, não dá pra eu brigar por tudo o tempo todo, sabe? Até porque a Mas gente toda precisa ser vez. estratégico também, né? Exato, mas toda vez que eu ver algo machista, sexista, eu vou falar, independente de onde eu estiver. Eu só estou em lugares em que eu posso apontar isso. Se eu não posso apontar, eu não estou nesse lugar. Tanto Uhum. em grupos, quanto em ambientes, mesmo com pessoas que eu convivo. Então, essa é a minha tática. Então, mas o que eu acho legal é que assim, tipo, vai, você não, sei lá, a pessoa tá ouvindo o podcast e ela não acha que feminismo é importante. Tá, beleza, ok. Porque a gente tem muitos homens, né, que ouvem e tal. Mas sei lá, ela se toca pela questão ambiental. Uhum. Meu, se envolve com isso, sabe? Assim, estuda esse rolê. Sim, Tipo, participa das passeatas que vai ter desse rolê, porque vão ter passeatas sobre, sei lá, aquecimento global e qualquer outra coisa que você pensar, assim, tipo, animais. Eu gosto, eu gosto de animais. Então, tem mó rolê da galera que recebe os cachorros em casa, tipo, pra adoção, sabe? E o vídeo da Débora Baldin, que inclusive. Gente, Oi, alô? não, desculpa, eu ia seguir aí com isso. Não, pode falar, fala aí. Não, é que, inclusive, uma época, eu tinha muita vontade de atuar de alguma forma na área ambiental, né? E aí, eu resolvi, vou tentar trabalhar com coletas seletivas, vou fazer uma conscientização aqui do pessoal, não sei o quê, e vou ver como é que eu posso me engajar nisso. E aí ficou tão na contramão do resto da minha vida, que ficou impossível ser uma ativista nessa causa. Então, o máximo que eu podia fazer era fazer a coleta seletiva na minha casa. E fazer essas pequenas escolhas, né? Que Então, já é tem muito a bastante. ver com essa questão das possibilidades, né? Uhum. E aí é isso. Por onde começar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que dá, por exemplo, pra você. Que eu vi também no vídeo da Débora Baldin, dela falando assim: você se aproximar de partidos políticos, não necessariamente se filiar, mas tipo, dentro dos partidos tem várias discussões, né? Ambiental, a Uhum. causa animal, direito dos trabalhadores, né? E participando das discussões, né? E você vai vendo como que você pode ampliar isso, reforçar. Sei lá, se você tiver desejo, você pode se filiar. Mas acho que dá pra enturmar, porque nesses lugares tem
pessoas de diversos lugares também, né? Que podem te aproximar de ONGs ou de movimentos sociais, né? Acho que movimentos sociais também é um lugar que tem bastante abertura e que precisa, né? De gente que tá aí colocando, não sei, a mão na massa. Uhum. Foi o que ela falou, né? E Pra vocês você... falaram da... Desculpa. Não, pode falar. Ai, desculpa, tô cortando. Não, imagina. Não tem problema, não. É que eu não consigo acompanhar. E aí vocês colocaram da causa animal, tem umas amigas minhas fotógrafas que uma época elas estavam fazendo foto desses animais que iam pra doação. Que da Então, hora. assim, foi a forma que elas conseguiram de contribuir pra isso também. E aí ficaram umas fotos lindas, porque eram fotos de estúdio, todas produzidas, e aí facilitava no processo de adoção desses animais. Nossa, é verdade. É isso, assim, sabe? Todo mundo pode contribuir, porque, sei lá, eu sou fotógrafa aqui, como que eu posso, né? Não, tira foto do animal. Mano, é genial isso, assim. E aí, Débora Baldin fala no vídeo que a gente vai indicar mais pra frente, que ela fala assim, o quanto a militância faz com que ela tenha menos medo e ela se sinta mais motivada, sabe? Porque senão a gente fica muito paralisado com as coisas e vendo acontecer e, tipo, se sentindo impotente. Mas quando você se engaja com outras pessoas, você vê que é possível uma transformação, que você pode contribuir pra isso e que é massa, sabe? Participar desse movimento mesmo, assim. É isso. Então vamos pro próximo bloco, porque a conversa tá boa, mas já estamos com 50 minutos de gravação. Uau. Gente. Que é como se engajar em tempos autoritários. E aí vamos falar do elefante na sala, né? Que é nosso presidente, Bolsonaro eleito, que aí a gente também tem que se preparar e pensar em segurança, em várias questões para os 4 anos que vem pela frente. Como que vocês estão vendo isso aí? Gente? Oi. Tô pensando, Lu. Eu posso... Tem um livro que chama Mulheres Públicas, Participação Política e Poder, que é da Fanny Tabak, que é uma autora que eu amo, assim. Por isso que eu digo que tem que coincidir, tem que ser as possibilidades, né? Porque, de alguma forma, isso é meu objeto de pesquisa no mestrado também, então... Acaba que não foge muito do que eu preciso ler. E aí, ela faz uma colocação de como é que as mulheres e os movimentos feministas atuaram nos tempos de autoritarismo e no processo de redemocratização. Então, assim, esse livro eu achei num sebo, lá em Brasília, e é super difícil de encontrar, mas eu já pensei até em tentar digitalizar mesmo para compartilhar com vocês, porque é um livro muito inspirador, inclusive para esse momento que a gente pode vir a viver agora. A gente de fato não sabe como é que vai ser, né? Mas é muito bom que a gente saiba como é que os movimentos feministas de antigamente, né? Que nos antecederam, eles sobreviveram a esses tempos que eu considero mais difíceis porque pela questão da comunicação mesmo, né? Hoje uma pessoa sumir é um pouquinho mais difícil você não saber nada e ela ser esquecida como era antigamente esse processo. Então, assim, eu acho que são tempos difíceis que a gente vai atravessar, principalmente a gente que dá muito mais a cara, assim, para aparecer mesmo, né? Que você fica muito ali nessa zona de embate, de conflito, mas eu acho que a gente buscar essa literatura de movimento... O da Fanny Tabak é legal porque ela fala do movimento feminista brasileiro. E aí ela vem trazendo todas as ditaduras, né? Os processos, os regimes autoritários e como que o movimento se comportou ali, como que era a mulher política naquele momento. E ela trata até o processo de democratização. Então eu acho que a gente tentar aprender um pouco com essas experiências e tentando trazer pra gente a tecnologia, eu acho que une um pouco. E assim, ainda nesse sentido, a Roberta falou da questão da associação de bairro, né? Do conselho de bairro. O último livro que a Judith Butler veio lançar aqui no Brasil, que foi Corpos em Aliança e a Política das Ruas,
É um livro também muito legal sobre isso, porque ele trata de como que a gente vai aparecer nessas esferas para poder reivindicar os direitos, reivindicar políticas e tudo mais. Então, eu acho, Roberta, que para ti esse livro é muito legal. Anotei. Porque, quer dizer, é para todo mundo, né? Mas como que tu estás te candidatando aí para o Conselho de Bairro, é muito legal porque ela fala em como operar, como performar, né? Que é uma palavra que ela gosta de usar, é um conceito que ela usa nas assembleias, né? Nas reuniões. Então, como é que a gente constrói isso nesse espaço para que ele consiga reivindicar de fato? Tá. O livro ela até chama isso de esfera de aparecimento, né? Então isso é uma coisa legal. Rona. Olha, eu acho mais importante, eu não sei como, mas eu acho que agora vai ser mais importante do que nunca. Ser ativista, a gente sair do armário, quem quiser sair do armário, sair do armário. Eu tenho visto, a gente já começou durante a campanha, né? O pessoal falando que o Ele Não foi um erro, que eu ouvi um podcast essa semana, uma entrevista com o Pedro Bial, e ele falou que o Ele Não foi a semente de cal que precisava para acabar com uma candidatura possível de esquerda. O que é E eu semente de cal? O Bial falou isso? Falou. Calma, muitas perguntas. O Bial tem um podcast? Não, ele estava num podcast sendo entrevistado. Ah, Mas parece que ele tem, mas parece que o programa dele tem um podcast. o que é semente de cal? Então, acho que a expressão é essa. Falam semente de cal, tipo, se é a última semente. Enterrou, enterrou. sabe? Já era. É a última. Não é semente, é pá de cal. Eu falei semente? Eu ouvi semente. Aí eu falei, eu errei. É pau. Gente, eu tô louca. É pá de cal. Ai, ai. A gravação vai confirmar. Acho que é pá de cal. Nossa, ele jogou a última pá de cal? Será que é isso? Isso. Ai, mas falar semente de cal é mais gostoso. Mas enfim. Você tá querendo criar, né? E não enterrar. Criar Graciliana Ramos. E eu acho. E tem falado isso. O Bial falou, eu já tinha lido isso, né? Que enquanto a esquerda ficava, não vai ter Copa, não vai ter golpe, teve impeachment, golpe. Ele não, Bolsonaro eleito, entendeu? E agora até parece que eu ouvi falar, não sei que o programa Amor e Sexo vai ser boicotado, vai sair da rede da Globo, né? Que não tá dando Ibope e tal. Nossa, eu vi o contrato aqui que renovou. Então, sinceramente, eu não consegui achar nada certo, só em sites obscuros, né? Então não é uma certeza. Mas eu acho que isso é um ciclo, né, que a gente está vivendo. E eu acho que agora, por muitos anos, por, sei lá, 16 anos, a esquerda estava... Esquerda entre aspas, né? Mas vamos falando de PT. A esquerda era a situação e ser revolucionário é ser contra a situação, né? Então agora, aí, enfim, surgiu todos esses movimentos, tal, de direita, MBL e tudo mais, que lógico é muito mais... não é tão simples como eu estou falando, mas agora, mais do que nunca, a gente tem que ser ativista sim. É muita coisa contra, muita gente jogando contra, mas a gente tem que se mostrar e a gente tem que estar preparados para isso, para ser oposição, né? Uhum. Que é tão importante quanto ser situação. Saber ser oposição é tão importante quanto ser situação. Agora, como realmente... Oi. E a gente já vem enfrentando uma perda de direitos desde 2016, né? Sim. Reforma trabalhista, os programas sociais têm sido, por mais que eles não sejam encerrados, o acesso a ele tem sido cada vez mais dificultado. Então, é importante mesmo essa organização para impedir que as coisas avancem ainda mais nesse sentido. Uhum. Tem uma questão que eu acho que é a grande problemática da esquerda e sempre foi também, né? A gente fica naquele conflito de tem que ser revolucionário, não pode ser reformista. Tá. As instituições são em que formato? Né? Se a gente não se apropria de como elas estão e são, para pensar a partir de então como rompê-las, como romper com essas estruturas,
Eu não sei, é a minha opinião, sabe? É a minha opinião diante do que eu tenho estudado, diante do que eu tenho observado. E eu acho que se a gente ficar criando cada vez mais utopias em cima de utopias e a gente não consegue, de fato, fazer esse desmonte, né? Que a gente tanto imagina, que a gente tanto acha que tem que ser. Então, isso também tem a ver com ativismo dentro das possibilidades. Se a maior parte das feministas que eu conheço são feministas liberais, eu vou fazer com que elas odeiem o feminismo? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente, né? Eu lembro que um dia desse alguém me perguntou assim: se um dia tu quiseres ser candidata e tal, tu vais ser candidata por esse partido, pelo partido X, que é o partido que eu gosto, que é o partido que eu tenho afinidade e tal. Eu falei assim mesmo, não. Porque lá tem muita gente que me representa. Então eu quero ser, talvez, de um partido em que eu pegue a pessoa que está no outro eleitorado, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a subverter mesmo as estratégias. Sabe? Você vai competir o mesmo eleitorado daquelas pessoas que já estão te representando? Eu não sei se faz muito sentido, eu não sei se também isso é só na minha cabeça, que é meio doida. Mas eu acho que a gente tem mesmo que pensar o tempo todo em novas estratégias e como é que a gente vai entrar nesse sistema. Então, se o Marx está dizendo lá pra gente, 18 de Brumário, ainda que não tenham capitalistas, ainda que não tenham burgueses, o Estado ele é burguês, e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Se essas instituições elas já são assim, totalmente capitalistas e cada vez mais neoliberalistas, não sei o quê, como é que a gente vai adentrar para poder romper com elas? Eu acho que as nossas estratégias têm que ser meio nesse sentido, sabe? E eu acho que o ativismo ajuda. Porque você vai ser um ativista dentro das suas possibilidades. E aquela possibilidade que tu tens, aquele espaço que tu ocupas, o que ele pode... De que forma que ele pode te ajudar? Isso também é um outro ponto de militar e de ser ativista em tempos autoritários. A institucionalidade, a institucionalização. Você buscar espaços institucionalizados para fazer isso. Sim. Né? Isso é uma estratégia, isso também é uma saída. Eu poderia citar vários aqui, mas eu acho que não é nem seguro que eu cite. Mas eu posso botar no grupo depois. Mas é uma estratégia e que a gente precisa se fortalecer nesse sentido, se institucionalizar. Isso é importante. E por mais que a gente fique receosa e tudo mais, né? A Isa Del Monte falou uma coisa recentemente que assim, o que a gente faz não é nada legal, sabe? O que a gente faz é proteger as mulheres, assim, né? Falando de nós aqui, assim, e de lutar por direitos pra elas, assim. Então, então eu concordo com você nesse ponto que você fala que a gente precisa buscar a institucionalidade das coisas que a gente faz, sabe? Tipo, a gente tá falando de direitos humanos e proteção às mulheres em situação de violência. Então, assim, não tem nada de criminoso ou de possivelmente criminalizado do que a gente faz e a gente tem que reivindicar mesmo isso. Momento Me Tonteou. E aí, gente, vamos lá para o último momento, que é o momento Me Tonteou, que é o momento que a gente faz indicações de livros, filmes, discos, Instagram, qualquer coisa do mundo que você acha que mexeu com você recentemente, que pode estar relacionado à pauta ou não. E eu vou pedir para a Naama começar. Tá certo. Gente, falando... O que eu falaria, outras pessoas vão falar, vão indicar. Então eu vou indicar algo totalmente fora do tema. Vocês sabem que eu sou, sim, a embaixadora do Prime Video aqui no Verdadeiro Tricast. Não pegou, ainda não pegou. Não pegou, vai pegar. E eu assisti um seriado que chama Forever. Parks and Recreation. Amo, não, mas eu assisti também. Gente, pra quem não sabe, Prime Video é o serviço de streaming da Amazon. É muito, muito bom. E eu assisti um seriado que chama Forever. É uma temporada só, eu acho que não vai ter mais, não sei. E tem um episódio, que é o 6º episódio, que chama André e Sara, que ele é perfeito, né? É curtinho, são 35 minutos.
É um episódio solto da temporada, assim, se você não... Ai, não quero assistir tudo, quero ver só ele, mas vale muito a pena ver. É lindo, é sobre um casal que se conhece, é uma história de amor. Sim, sou uma apaixonada, né? E eu já vi, eu não sou, enfim, eu assisti o seriado inteiro uma vez, mas esse episódio eu já vi umas 5 vezes, assim, eu fico vendo, porque é muito, muito legal. Então, essa é a minha indicação. Massa. Agora, Natasha. Ai, gente, tem Nossa, a Natasha já fez 30 mil indicações. Eu não vou conseguir ver tudo. Ah, então eu vou concentrar. Eu vou tentar concentrar aqui. Tá, então, assim, os livros que são bem urgentes para essa causa é Mulheres Públicas, da Fanny Tabak, que trata um pouco da trajetória dos movimentos feministas em tempos de regimes autoritários. Judith Butler, Corpos em Aliança e a Política das Ruas. Olha aí, eu já vou citar a concorrência, ainda não tenho acesso ao Prime, não é ainda meu foco, mas enfim, Netflix. Eu tenho duas, uma série e o outro é, na verdade, um stand-up, para indicar que esse stand-up é do John Ai, eu não me lembro o nome dele. Do latino? John Leguizamo. Do sim. colombiano. América Latina para imbecis. Eu morri com esse negócio. Chorei Ah, horrores. gente, por que eu tô Nossa, é indicando verdade, isso? gente. Eu tenho que ver isso e vou colocar na minha lista. Por que eu tô indicando ele pra esse especificamente de ativismo? Porque isso tem tudo a ver. Tipo, se nada do que a gente falou aqui moveu a pessoa e convenceu a pessoa de que ela precisa lutar por alguma coisa e principalmente precisa ser um olhar um pouco latino-americanista, um pouco decolonial, eu acho que esse stand-up tem muito a contribuir para isso. Então, América Latina para imbecis é muito bom. Deixa eu fazer um parênteses aqui e enaltecer muito esse stand-up, porque eu vi, meu, assim, é incrível. Primeiro que eu tava querendo não ver mais nada É estadunidense. espanhol? Não, é É inglês. Ele é americano. inglês, tá. Eu tava querendo não ver mais nada estadunidense. Não, eu também pensei que era espanhol. Aí eu falei, nossa, eu vou ver. Aí quando eu abri, eu falei, não acredito. Que cilada. Mas enfim, não foi uma cilada. É incrível, assim, que ele vai reconstruindo tudo da América Latina e vai falando dos preconceitos que o filho dele sofre nos Estados Unidos. Não, é muito bom. E tem a questão do apagamento histórico, né? Que é a história contada por quem venceu. Então a gente não sabe as lutas que tiveram os índios que resistiram. Ele fala especificamente dos incas e dos maias, mas a gente não sabe dessa resistência, assim. E ele vai contando, e é engraçado, e é divertido. É tão bom quanto na net? Tão bom quanto na net. Assim, É tão bom quanto. Não, eu só queria acrescentar que o que a Nath estava falando, de que, se ninguém, de tudo que a gente falou, se não tocar ninguém, e é uma forma de fazer ativismo, né, que é uma coisa que o que era o stand-up, né, era ficar tirando sarro das pessoas, de todas as... Sim, eu até tenho amigos que são comediantes e, assim, a gente entra numas conversas que não terminam nunca, porque eu falo assim, gente, tem muita coisa pra vocês falarem, não é possível que a gente vai ficar replicando um humor que não faz sentido, sabe? Vocês podem falar vocês podem alcançar tantas pessoas através dessa fala de uma narrativa que não é possível que vocês não consigam sair um pouco dessa zona, né, de reprodução, de conforto mesmo. Ele usou uma zona de conforto. Um formato que é totalmente, né, de entretenimento, de comédia, uma comédia horrível, pra uma coisa super agregadora. Uma aula de história. Uma aula de história, exatamente. Sim. E a outra que eu queria indicar que também é do Netflix uma série que eu acho que só tem uma temporada, eu só vi uma, pelo menos. Na verdade, não chequei se tinha outra, que é Não Me Julgue. Não sei essa. Que é de uma campanha de conscientização sobre abuso sexual na escola. Na verdade, é na universidade, mas os asiáticos, eles me parecem sempre tão novos que eu olho e eu acho que é no ambiente escolar, mas é universitário. E é muito bom porque... e Roberto, eu acho que até te interessa isso, porque no começo é tipo uma aula da professora, e aí a pergunta que ela deixa para o trabalho que eles vão desenvolver até o final da temporada é:
como é que a internet afeta a sua saúde mental. E aí o primeiro capítulo, na verdade, o primeiro episódio já é... Enfim, eu não é spoiler nenhum, tá? O primeiro episódio, ela é estuprada pelo namorado dela, né? Então, já começam a vazar vídeos dela, foto e tal, tudo mais. E aí a série se desenrola em muitas coisas. É uma série juvenil, mas por que eu acho interessante? Porque em cada episódio, ela vai se aprofundando na temática. Então, assim, no segundo episódio, ele amplia para como que a relação familiar dela enxerga isso. Como é que a relação familiar do menino enxerga isso? Como é que os outros amigos da escola enxergam? Como que os professores, né? Então, assim, cada episódio vai se aprofundando todo esse emaranhado, né, de questões que são disso. E, assim, a gente está falando sobre assédio. A gente teve agora, recentemente, a questão da importunação sexual. Então, a criminalização disso, né? Então, eu acho que é um momento mesmo pra gente falar mais do que nunca sobre assédio. Inclusive, hoje eu tô com a minha camisa da Puta Peita, depois do Não É Tudo Assédio, gravando aqui esse podcast. Que, assim, se não for pra militar, assim, a gente nem grava, né? Uniformizada e tudo. Então, eu acho que a gente precisa muito falar sobre assédio pra tentar colocar esses limites, né? Onde é que não é. E essa série é uma série que ajuda a gente a refletir um pouco e talvez discutir isso em outros ambientes. Eu acho que... E de podcast, eu não sei se já citaram aqui, mas Olhares Podcast, Conexão Feminista e Mamilos têm sido, assim, fundamentais na minha orientação mesmo, sabe? Enquanto feminista... elas são muito plurais também, são de diversos locais, então tá todo mundo muito antenado em várias coisas, então eu acho que são podcasts também muito plurais, com recorte feminista e que só tem a contribuir também pra gente. Não, você falou Olhares, Mamilos, qual que é o outro? Conexão Feminista. Não conheço esse, vou baixar. É incrível. Eu escutei um podcast daí do Pará. Qual? Qual é? Não foi Tenda Vermelha? Não, tem? Tem, mas só que a gente não soltou uns, porque a gente queria editar pra 15 e a gente fica falando muito, mas a gente queria fazer em formato de 15 minutos. Que legal. Imagina a dificuldade. Nossa, O que eu escutei daí é o Apenã. Não conheço, vou até começar a seguir. É do que, Rô? É mais assim, direito da terra, questão indígena, impactos das hidrelétricas, conflito agrário. Como é que escreve? APEN-TIL. Tá. Você já ouviu a nova música do Chico César? De quem? Do Chico César? Não. Tocou na Nova Brasil? Não sei se vocês ouvem Nova Brasil. Nossa, tem anos. Eu não ouço mais porque não toca música nova, Nova Brasil. Nossa. Meu, ele tem uma música. Eu fico chocada com isso. Revoltada. Ai, que droga, não gosto. Mas é o horário que você ouve, eu acho. Porque de manhã e de noite eles fazem jornalismo, mas durante o dia toca bastante música, assim, tipo meio-dia e tal. Não, eles tocam muita música, mas só tocam as mesmas músicas, entendeu? O mesmo, tipo assim. Não é possível que não tenha... Eu falei... Que rádio que eu falei? Nova Brasil. Desculpa, eu quis dizer Rádio Brasil Atual. Tá. Então tá. Concordo em tudo que você disse sobre a Nova Brasil. Mas olha, então, só pra a gente não ficar sem esse momento aí, eu queria indicar também a Bia Ferreira, vocês conhecem? Não. Uma cantora que a minha filhada me indicou hoje. Minha filhada é linda, maravilhosa, feminista, negra, lésbica, interseccional, enfim, todos os marcadores possíveis. E aí ela falou assim: Dinda, tem uma cantora pra te indicar, é a Bia Ferreira. E ela tem duas músicas, que uma é De Dentro do AP e a outra é Cota Não É Esmola. Gente, De Dentro do AP é tudo isso que a Ana tá falando aí. Ela é daí? Você é feminista? Do Pará? Não, ela não é daqui. Eu não sei de onde ela é. Eu conheci ela hoje, por incrível que pareça. Aí tu falaste de música, eu me lembrei. Mas é incrível a música dela. Esse De Dentro do AP, ela fala basicamente das feministas do Facebook que ignoram qualquer outro tipo, que ignoram o feminismo negro, né?
Então é uma crítica dela, assim. E aí é muito legal a letra da música. Mas achei a música aqui do Chico César, chama Reis do Agronegócio. Mano, é uma denúncia, assim, muito boa. E tem uma pegada meio Bob Dylan, porque é uma música gigante, deve ter, sei lá, tipo 8 minutos, sabe? E não tem refrão. E é incrível. Nossa. E é, tipo, bem direta, assim, na crítica. 11 minutos de música. 11 minutos, acabei de ver aqui. Uau. Apenas 11 minutos. E é incrível. E... Rô, você já Eu falou queria seu? indicar uma coisa que eu não li, mas é uma coisa que eu coloco tão minha mão no fogo que, assim, não tem nenhuma Não preocupação. vale. Aí não vale. Não, eu vou indicar assim porque a Ana tava falando do Pedro. Como que é? Pedro Bial? Pedro Bial é o nome dele. Lá do Ele Não, que foi uma. Como que é? Semente de Eita. cal. Bad Cal? Radical. Radical, nossa, vai ficar na história isso, né? Que enterrou, né, a candidatura da esquerda. E eu fico impressionada, assim, com isso, porque... foi um puta levante das mulheres, assim, no Brasil inteiro. Eu acho que... Eu não escutei o Bial falando isso, né? Mas claro que eu acredito que ele deve ter considerado outros fatores também, né? Pra vitória do Bolsonaro. Mas, assim, usar isso pra falar que enterrou a candidatura de esquerda, pra mim é muito desonesto, assim. E a Eliane Brum fez um texto agora falando bastante lá daquele episódio da Fernanda Lima, que fez uma... Fez? Fez teve um posicionamento, assim, bem forte lá no programa... Como que é? Amor e Sexo. E ela vai fazendo, assim, uma ligação com o seriado lá, o Conto da Aia, né? E como quando a gente, assim, se apropria mesmo desse poder, né, da nossa voz, vai, assim, desestruturando e vai, assim, mexendo, né, com o poder patriarcal mesmo, né? E no Conto da Aya é assim, né, pelas mulheres, né, que uma sociedade, né, vai se desmantelando e uma outra totalmente patriarcal vai se erguendo. E eu acho que agora vai ser a vez das mulheres mesmo, e qualquer levante feminino é super importante, é a gente que tá resistindo mais do que nunca. E não sei quem falou aí de que... acho que foi Débora Baldinho, não sei agora. Que esse momento também é uma oportunidade que a gente tem de se haver com a ditadura, né? Que a gente nunca se lidou. E pra mim, ainda é mais do que a ditadura, pra mim é com todo o período escravocrata do Brasil, que também pra mim nunca foi enfrentado. E agora que as mulheres negras estão, assim, com uma puta voz, pautando agendas, né? Tendo, se apropriando não, né? Tendo voz, falando por si, né? E as mulheres também, e não é à toa que tem todo esse retrocesso, né? Então eu queria indicar esse texto da Eliane Brum, que eu não li, mas Parabéns, Roberta. eu tenho certeza que é sensacional, eu coloco minha mão no fogo por ela. É ótimo, eu li, Roberta, ótima indicação. Tá vendo? A Nath sabe das coisas, ela é a rainha da indicação. Eu acho que é o ataque dos machos brancos, né? Eu até tinha salvado ele isso. aqui, é por isso que eu vi. Tá maravilhoso esse texto. Era demais, né? Só isso, Rô? Ela é demais. Posso contar uma fofoca sobre a Fernanda Lima? Pode. Ela teve Amor e Sexo, aí enquanto tava passando, aquele cantor Eduardo Costa fez um story xingando ela, falando um monte de coisa, e falou que a mamata ia acabar, tal, né? Porque ele se sentiu ofendido por causa que, sei lá, votou no Bolsonaro e tudo mais. Aí, esses dias eu vi que ele falou que tinha arrependido do que ele tinha falado. Aí eu fui ver, ele se arrependeu porque ele tinha gravado 2 participações, se eu não me engano, no Altas Horas e no Encontro com a Fátima, talvez. E aí a Globo falou que não tava com data pra lançar, tal, que não ia lançar tão cedo. Então ele foi meio que... Há boatos que ele foi meio que boicotado
Na Globo. Na Acabou Globo, a mamata dele. Eu achei demais isso. Mas enfim, Lu, E a tira internet isso. ainda fez aquele meme, né? De que a feminista, o marido da feminista e ele. Exatamente. Aquela cara de... Gente, e assim, a Fernanda Lima, ela tá incrível, né? Porque ela tipo, fez uma formação pela internet, eu acho que ela não deixa de abordar nada no programa dela, assim, né? Eu acho que ela ouviu muitas críticas, não sei o background. Eu nunca vi o dela, mas vamos começar. A Fernanda Lima fez tudo de bom. Casou, né, com o Rodrigo Hilbert, podemos falar que já foi uma bola dentro. E aí, desde então, depois de Bang Bang, ela só acertou. Não, assim, e o último, tipo, é feminismo, a galera trans, a galera queer, a Djamila participando, assim, nossa, eu fico, assim, parabéns, Fernanda Lima, pela sua história. Minha indicação, minha única indicação, é o canal do YouTube da TV Boitempo. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Nunca, nem sabia. Gente, Já, inclusive, tem o livro, o curso de feminismo da Flávia Biroli lá disponível. não vi ainda, mas quero ver. E assim, todos aqueles rolês que rolam no Face e que você pensa, nossa, quero ir, não deu pra ir, os caras pegam o vídeo e jogam a palestra inteira online. Eu lembro que teve o do Christian Dunker, que foi na Zona Leste aqui, quando a Roberta foi. Toda aquela série de marxismo e questão negra, a série de marxismo e veganismo, tá tudo online. Eu fiquei, tipo assim, chocada e vendo um vídeo atrás do outro. E é muito legal, assim, tipo, essa democratização da informação que eles fazem. Ah, eu falei que ia ser só isso, mas também o da Débora Baldin, que também tá incrível, assim, os 2 vídeos que eu vou deixar o link na descrição, que é o do Como Fazer Resistência ao Bolsonaro e A Vida Segue, A Luta Também e Dias Melhores. Que ela fala justamente dessa questão de se engajar agora e faz essa leitura do tempo atual. Então, são essas indicações que eu deixo. Então, eu queria agradecer a participação da Natasha. Foi muito legal, Nath, ter você aqui com a gente. Foi mesmo. Ai, obrigada, eu adorei. Obrigada, Nath. Me chamem mais vezes. A gente quer emendar agora umas gravações periódicas. Só que aí nas eleições acho que eu fiquei meio perturbada, eu não consegui, eu paralisei minha vida totalmente, assim, eu tô vendo agora. E acho que agora a gente tá retomando e, tem tanta coisa pra falar, né, sempre. Se você participar mais vezes vai ser bem legal. E é muito legal também poder escutar a gente fora de São Paulo. Sim. Então tá, gente, muito obrigado, foi muito legal gravar com vocês. Será publicado no dia 1. Vamos dar tchau. Alguém quer falar alguma coisa pra finalizar? Não, escutem a gente, comentem, compartilhem. Isso, nas redes sociais nós somos a Triquetra, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Olha, a gente tem bastante rede. E a gente também tá no Spotify. Isso, estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Também tem o site que a gente sempre publica que dá pra fazer o download. E também no Spotify eu acho legal falar que dá pra fazer o download, mesmo que você não seja membro premium, mesmo que você não pague o Spotify, você pode fazer o download dos podcasts. Que é o meu caso, por exemplo. Eu não assino o Spotify, mas eu faço o download pra ouvir no trânsito, no metrô, essas coisas. Então é isso, gente. Vamos dar tchau. Tchau. Obrigada, Nath. Tchau, Beijo. gente. Obrigada.